Boa noite, pessoal. Continuando nosso estudo da jornada de Joana, retomando o nosso livro O Homem Integral. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24, a reconquista da identidade. Né? No estudo passado a gente falou sobre o negócio do espaço, a questão do espaço. Como o espaço é importante, né? Tanto a questão psíquica, a questão do espaço psicológico que a gente tem, quanto o espaço físico, né? E os conflitos que podem gerar quando há essa invasão de espaço. Hoje a gente vai falar sobre identidade. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração. Quem gostaria de fazer a oração? Como o Wellington usou muita voz, hoje, por favor. Eu farei as honras. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a oportunidade de mais um dia de estudo nessa casa, aos nossos irmãos que aqui se encontram em grande número, aqueles companheiros que aqui participam, sejam encarnados, desencarnados, aqueles que em algum momento vão ouvir esse vídeo no YouTube, que eles possam refletir, nós, obviamente, compreender as palavras da nossa irmã Joana. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje. Que assim seja. Eu quero aproveitar o embalo, né? Começar a leitura. A reconquista da identidade, né? Isso. A imaturidade psicológica do homem, com letra maiúscula, leva-o a anular a própria identidade. Passa aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. A timidez confunde-o, fazendo que os complexos de inferioridade lhe aflorem, afastando-o do grupo social ou propelindo-o à tomada de posições que lhe permitam impor-se aos demais. A violência latente se lhe desvela, disfarçando os medos que lhe são habituais. Ocultando a identidade, mascara-se com personalidades temporárias que considera ideais, cada uma a seu turno, e que são copiadas dos comportamentos de pessoas que lhe parecem bem e triunfaram, são tidas como modeladas, na ação positiva ou negativa, aquelas que quebraram a rotina e que de alguma forma fizeram-se amadas ou temidas. Termo de Maquiavel, inclusive. Gestos e maneirismos, trajes e ideologias são copiados, assumindo-lhes o comportamento, no qual se exibe e consome, até passar a outros modelos em voga que lhe despertem o interesse. Na superficialidade da encenação, asfixia-se, mas se conflitando em razão da postura insustentável que se vê obrigado a manter. É um conflito muito duro, né? Ele falou até a questão da timidez ali, eu olho para todos nós aqui, em casa, todos nós temos uma pessoa sempre muito tímida, e eu imaginando como deve ser complexo. Como efeito do desequilíbrio, passa a fingir em outras áreas, evitando a atitude leal e aberta, mas sempre sinuosa, que lhe constitui o artificialismo com que se reveste. Vulnerável aos acontecimentos do cotidiano, sem identidade, é pessoa de difícil relacionamento, vez que tem a preocupação de agradar, muito duro também, não sendo coerente com a sua realidade interior, e mutilando-se psicologicamente, abandona, sem escrúpulos, os compromissos, as situações e as amizades que de momento lhe pareçam desinteressantes ou perturbadores. Acho que vale já a gente comentar, né? Nossa, eu já posso ir embora. Segura aí. Tipo assim, falou tudo que a gente falou ontem. É impressionante, né? Porque ele vai expor essa questão da imaturidade, né, psicológica, e muitas vezes isso se transformando num direcionamento que nos faz ali adotar determinados gestos, né, maneirismos,
as pessoas não serem elas mesmas, né? Não colocarem-se, colocar a sua personalidade a postos, muitas vezes tentando agradar, sendo que interiormente você está supitando ali. Isso não é da minha alçada, não é algo que eu gosto, mas estou tentando agradar, não quero criar um conflito e tudo mais. Então, essa primeira parte dessa leitura nos mostra essa tentativa, muitas vezes, de nós sermos o que nós não somos. E nós parecermos alguém que nós achamos que está bem. Então, é muito comum nessa figura de pessoas que têm questões emocionais, assim, estou falando que nós não tenhamos, claro que não, mas que têm essas questões emocionais muito latentes, pessoas muito inseguras, né, muito, igual ele dá também exemplo da timidez, até às vezes tendo que utilizar, às vezes, da agressividade para poder ali, ou se impor, sendo temido, ou sendo uma figura amada por não expor o que ela realmente sente, tudo mais, mas ser uma figura ali que aceita, né? Bonzinho, que agrada a todo isso, mundo. que agrada a todos. Então, o que acontece? Então, nós temos aí vamos falar assim, uma espinha dorsal, né? De uma personalidade que provavelmente vai enfrentar problemas, vai se asfixiar muito com essas nuances da vida, entendeu? Em algum momento vai se sentir, às vezes, uma pessoa desprezível, triste, às vezes envergonhada, sabe? Então, nós temos aí algo muito, muito, muito comum, e que muitas vezes é feito de maneira instintiva. E eu falo mais, não só comum, mas, tipo assim, quem de nós já não passou por lógico, isso? ou passa por isso. Percebe? E se você for fazer uma análise da sua vida, ou você está passando, ou em algum momento você teve uma atitude parecida com isso, assim, ou de timidez, ou de querer agradar demais as outras pessoas. E isso é um processo que acontece muito, por exemplo, a relação filial, pai e filho, né? Geralmente, existe muita necessidade, o filho, ele tem muita necessidade, a gente já falou em capítulos anteriores aqui. Primeiro, dessa questão do exterior com o interior, que a pessoa ela quer parecer algo que ela não é, para ser aceita na sociedade. E segunda, a questão da criança, que a gente tem na gente. Por quê? Aquela criança que, às vezes, foi julgada pelos pais, né? E ela acabou desenvolvendo um monte de crenças limitantes que os próprios pais instalaram nela, e ela ficou a vida inteira lutando para querer agradar. Ela não quis, ela muitas vezes abandonava a sua identidade, abandonava o que ela queria ser ou fazer, para fazer algo para agradar o pai ou a mãe, para receber ali a aprovação do pai. Só que quando uma pessoa fala, nossa, o fulano é muito bom, eu já falo, eu tenho um monte de problema, com certeza. Porque ele passa muito por cima daquilo que ele acredita, ou tenta ser uma pessoa que ele não é. Gente, eu me identifico muito com isso. Eu já fui muito assim antes. Né? Em alguns momentos ainda tem alguns resquícios desse comportamento em mim. Mas assim, antes, mais jovem, adolescente, início da minha idade adulta, cara, eu era assim. Queria agradar todo mundo o tempo todo, me anulava muito. Isso é muito doloroso, é muito difícil. Eu não consigo. Eu tento desprender um pouco disso, mas na hora que vê, eu já estou de novo. Né? E isso, a pessoa que agrada muito os outros, ela não agrada a si mesma, ela se machuca muito para isso. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um momento que você vai agradar, mas você está consciente daquilo. Você está abrindo mão de algumas coisas para poder fazer a caridade, mas não ajudar. O tempo todo, né? Mas sem ferir a sua essência. Sem ferir os seus valores. Você não pode fazer para o outro algo que fira seus valores, porque aí você está negando sua identidade. E depois, quando você tenta pôr limite, é difícil. É difícil porque as pessoas não aceitam. E aí fica muito difícil você falar não o tempo todo. Porque a pessoa que nunca falou não, que geralmente não fala não justamente para agradar,
Na hora que ela começa a falar não, ela sofre muito. Sofre muito. É. E é uma coisa difícil. Isso é verdade, porque o Wellington tinha essa dificuldade de não falar não. Não vou, não quero, tô afim. Ah, não, vamos. Não, vamos fazer assim. Não, fulano quer. Eu respirava até fundo. Mas não, você não quer fazer isso, por que você não fazia? Então, eu tenho esse problema. E hoje, tá falando, foi eu que falei, ué. Haja do verbo agir. Eu já diria o botão do verbo agir. E você despertou a ficha com uma outra questão também. Eu conheço uma pessoa que ela é 880. Ela foi os extremos. Tipo assim, ela era muito submissa, viveu submissa muito tempo, só baixando cabeça, sim, 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 sim. E aí, quando ela despertou, que aqui tá fazendo mal para ela, aí ela virou o inverso, o oposto total. Sabe? Ela não buscou um equilíbrio. Aí, de repente, ela falou não, 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 não. Ela virou um não. E aí, quer dizer, ela foi os dois extremos. Muito sim, 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 sim. A hora que o bicho pegou para ela, ela virou e não, 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 não. Não quero saber. Eu até vi uma palestra Tipo assim, do liga o Rossano. botãozinho do... Eu vi uma palestra do Rossano, né, falando, cuidando da alma, que às vezes eu passo um tanto aí escutando. Ele falando disso, da pessoa aprender a falar o não, que no começo ela vai exagerar. Mas é mais fácil, aí com o tempo ela vai diminuindo para chegar nesse equilíbrio, mas é mais fácil ela voltar a falar não para ela do que ela ter o excesso de não para os outros. Porque é da personalidade dela. Uhum, Ela já vem carregando isso há muito tempo. uhum, Mas é um processo. uhum. Ele vai fazer esse pico do não primeiro. Não, 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 não. Até ele ver aonde que ele pode ir. Eu falo porque, assim, eu começo a falar não para a pessoa. E ela vai... Não, mas... Aí na hora vai... Ah, sim. Às vezes você falar não e nem parecer perto da pessoa é muito mais fácil do que você ficar do lado da pessoa para ela, você falar não para ela e ela continuar insistindo. Então, por isso que às vezes ela vai para o extremo. Porque ela não aguenta. Eu sou uma pessoa assim. Se eu falar não, eu não aguento que a pessoa fique em volta de mim pedindo para falar sim. Então, eu prefiro não. Foi o que ele falou assim, às vezes, ele prefere não ter o contato ali mais. Até ele conseguir fortalecer essa questão do limite, entendeu? De ter segurança para falar aquele limite, porque ela está passando por aquela fase de transição. Então, foi isso que falou, que com isso, as situações de amizades pareçam desinteressantes ou perturbadoras, que chega a perturbar, a ponto que você não, uma coisa que você sempre falou assim, você falar não, e a pessoa ficar insistindo, isso perturba a pessoa que não fala não. Chega a ponto, assim, é como eu, por exemplo, me sinto como se alguém estivesse me cutucando o tempo todo, sabe? Tipo assim, você chega... Aí invade o espaço psicológico, né? Sim. Entra no seu espaço psicológico. Entra no espaço psicológico. Engraçado. E olha só outra coisa que bate. Por exemplo, lembra quando... Não sei se você acompanhou, você não estava ainda na casa, mas quando a gente estudou sobre o primeiro item do primeiro livro da Joana, Mendacidade. Por que eu estou lembrando da mendacidade? Que é a mentira, né? É tão difícil. A maioria das pessoas ainda tem uma certa dificuldade de falar não. Por quê? Alguém te chama. Ah, vamos ali num bar comigo? A maioria das pessoas não fala, não, não quero. Ela fala assim, não, porque eu tenho que fazer isso assim, assim, não, porque meu marido, não, e dá uma desculpinha. E entra na mendacidade. Para poder achar uma forma mais agradável de dizer não. São poucas as pessoas que têm coragem de falar assim, não, porque eu não quero. Porque a sociedade, em geral, é cultural isso, pelo menos aqui, né, no Brasil. Quando você recebe um não, não quero, é ofensivo. Não, nossa, pessoa mal educada. Nossa, tudo bem. E aí vira a cara e já começa a emburrar. Cara, é um direito que a pessoa tem de não querer.
É um direito que a pessoa não tô afim. Né, Cristiane? Não tô afim. Não, dá licença. Eu falo mesmo. Cara, e assim, Não quero, tô afim. às vezes a pessoa fala isso, ela não tá te ofendendo, ela tá sendo sincera. Não é com intenção de te magoar. É o sincericídio. É sincero. E a maioria das pessoas acha que isso é um absurdo. Mas isso Absurdo. aconteceu na aula. Eu estava lá na aula e a professora falou assim, não, mas lá naquele lugar lá é bom de trabalhar. Aí eu olhei bem na cara dela e falei assim, mas esse lugar eu não quero. Então, a gente tem dificuldade com Aí, isso. ela pegou Eu não e fez, quero. ela olhou assim, como assim você não quer? Eu falei, Aí, ó, tá vendo? não quero. A pessoa- Esse lugar eu não quero trabalhar. Agora, se for para trabalhar em outro, nesse que você ofereceu, beleza, pode me encaixar. Mas nesse, eu não quero. A sociedade não Mas aceita. Você tem que dar um porquê que você não quer. Aí eu virei para ela e falei assim, o fato é, a Cristiane não quer. Simples assim, não tem explicação, não tem o porquê, não tem nada. Eu não quero e não vou. Qual a parte que eu não vou que você não entendeu? Ela, tá bom, entendi agora. Então tá bom. Tá vendo? Vira ofensivo. Porque a sociedade não aceita. Não aceita, não. E todo mundo quer falar assim, quer agradar, porque eu não posso ser cancelado, eu tenho que ser aceito. Eu tenho que receber seguidores. Tem que ter muitos seguidores. Senão eu vou ser cancelado. Uma coisa que você fala que vai contra, ó, chega no nível, e é real hoje. Eu estava vendo uma notícia de um ator de Hollywood. Ele está tendo uma greve lá dos atores. Sim. E ele é ator. E ele falou numa entrevista a frase: eu não concordo com a greve. Eu acho ela... Ele usou uma palavra que agora não estou me lembrando a palavra em si, mas querendo dizer o seguinte, que acho ela muito ofensiva e que essa forma de protestar e de reivindicar, ela mais agride do que traz retorno. Foi isso que ele quis dizer no contexto, eu não lembro a palavra. Então, numa entrevista, num outro contexto, que ele falou isso. Rapaz, o povo detonou ele, cancelou ele nas redes. Cancelou o Stephen Amell, fez aquele. Cancelou, o povo detonou ele teve que voltar nas redes para se explicar. Chega num ponto que a pessoa não tem direito de ter opinião própria. Exatamente. Sabe, cara, ele falou, eu não sou contra o sindicato, eu sou contra a forma da manifestação. Tem que se explicar. Porque o povo estava... Quer dizer, você não pode ter uma opinião diferente que você é detonado. Tem esse outro lado também dessa questão das pessoas perderem a identidade. Mas você não está seguindo a manada, você não está seguindo Igual, por exemplo, a maioria, você é diferente, você igual, está por errado. exemplo, grupo de família. Não pé no saco, grupo de família. Ah, mas eu não posso sair do grupo de família. Eu falei, por quê? Ah, mas e aí que os outros acham? Porque eles acham que o problema é deles. Eu não vou ficar aqui no grupo de família, vou ficar discutindo política e bom dia, boa tarde, boa noite. Ou vou ficar tirando foto para mostrar que o fulano faz isso, faz aquilo, um querendo aparecer mais no ponto. Sai. Do trabalho. Sai. Eu só fico no grupo que eu acho que, tipo, é interessante de ficar. Tipo assim, grupo de live que eu vou assistir, que eu quero receber notificação, quero receber material, eu entro. Silencio todos os grupos. Eu só, quando eu quero ver o acesso, por conta disso. E a pessoa fala, não, eu não vou sair do grupo porque é o grupo da família. Ai, daí, se a família quer falar com você, ela vai lá e fala com você. Simples assim. Eu não fico em grupo. É muito difícil. Falar assim, eu tô no grupo tal. Se eu tô ainda, é porque não tá me incomodando. O dia que eu falar assim, não, não faz, mas não é mais importante para mim, eu saio. Eu não fico presa a essas coisas. E outra coisa, pessoa que fica me pedindo para seguir. Se eu passo um tempo, vejo que ela não é relevante, que ela só fica lá para observar, eu vou lá e bloqueio.
eu tiro as pessoas. Percebe que não é só o fato da pessoa em si. E as pessoas querem número. Eu não quero número. Porque não adianta você ter número. Até mesmo porque as pessoas fazem uma coisa e falam outra de você. Hipocrisia, Jesus já não aceitava isso. Então, Hipócritas. E você vai ficar lá bancando um hipócrita? Então, tipo, eu saio. mas percebe que ali ela falou do indivíduo, né? Que se coloca, se perde a identidade para querer agradar. Sim. Mas aí a gente acabou entrando num, assim, é um momento cultural, o ambiente, as pessoas, a sociedade, elas também te forçam a isso. Se não for isso, também você é cancelado. Hoje a palavra é cancelada na internet. Também tem toda essa questão, né? E aí a pessoa tem que ser autêntica, é o que você falou. Ou você é autêntico ou você é hipócrita. Você vai abandonar sua identidade, vai passar por todos esses problemas. Rapaz. Né? Mas se você é autêntico, você está sendo sujeito a... Que foi o que aconteceu comigo também esse final de semana. Aí falaram assim, não, porque nós vamos para sua casa. Eu falei, não vem para minha casa, porque as pessoas que eu convidei, vem. Não, vou levar o fulano também, porque eu já tinha combinado. Eu falei, na minha casa. Quem te deu autorização de chamar? Eu falei assim, por quê? Porque na casa dela, chama, faz churrasco. Lá na chácara, não sei de onde, chama, faz churrasco. E nunca chama a Pâmela. Mas na minha casa, ela tem que vir sem a minha autorização, sem eu chamar. Não. Aí a pessoa, nossa, você tá muito rebelde. Eu falei, não tô rebelde. Tá Olha, vendo? se eu não sou convidada, se eu não sirvo para estar na casa dela, por que ela serve para estar na minha? Eu que não quero ela aqui. E você tem o direito, a casa é sua, né? Não, e aí, cada dia você arruma uma pessoa para levar na minha casa. Gente, vocês estão sem espaço. Eu não Tem sei que ser igual a Marcela. E de 30 em 30 anos. E de 30 e tantos como você. Marcela não vai assim? Sua casa. Uhum. A última vez que a tia estava na faculdade. Então, tipo... Não, assim, as pessoas têm... Por que assim... que a Pâmela é boazinha? Olha-se, a Pâmela já não é boazinha há muitos anos. Nem quero mais. Eu sou uma pessoa real agora. Antes eu agradava. Eu falava assim, nossa, é mesmo? Nossa, Pâmela, que pensamento ruim, hein? Você também? Se ela não te chama, e daí? Uai, e daí não é daí. Se ela não me chama, por que eu tenho que chamar? Né? Assim, aí eu não demais. Eu tô no não demais. Tem que tomar cuidado também. Tem que tomar cuidado também. Mas a pessoa acha que você está fazendo para feri-la. E não é. Por que eu tenho que chamar a pessoa para minha casa, gente? Se a pessoa não me chama para a vida dela. Tipo assim, tem umas coisas que não entram na minha cabeça. Sim. E simples assim, né? Só que antes eu mendigava a atenção das pessoas. Hoje não. Quando você se encontra, você não precisa disso mais, agradar os outros. Exatamente, aquele negócio do interno com o externo. Que a gente fala nos capítulos anteriores. Exatamente. E aí vem aquela frase, né? Tá me agradando? Nem Jesus agradou todo mundo, quer que eu agrade? Sim. Sinto muito. Desse jeito. Quem quer continuar a leitura? Eu leio. A falta de identidade cria um indivíduo sem face, dissimulador, com loquacidade que obscurece as suas reais impressões, sustentando condicionamentos cínicos para a sobrevivência da representação. Isso é um verso desse tanto, entendeu? Loquacidade significa aptidão natural para discursos, para se expressar verbalmente, eloquência. Por isso que eu converso. Qualidade ou característica de loquaz, quem discursa clara e eloquentemente. Como diz a Yasmin, minha mãe é muito, a Pâmela é muito pior que ela. Mas por quê? Ela tem um orgulho de contar. Pejorativo, uso excessivo de palavras para expressar alguma coisa. Verborreia. Nem sabia que existe verborragia. Muito legal. Cada criatura é a soma das próprias experiências culturais, sociais, intelectuais, morais e religiosas. O seu arquétipo é caracterizado pelas suas vivências, não sendo igual a de outrem.
A sua identidade é, portanto, a individualidade real, modeladora da sua vida, usufrutuária dos seus atos e realizações. No variável caleidoscópio das individualidades, surge o grupo social das afinidades e interesses, das aspirações e trocas, da conveniência compartilhada. Convivência compartilhada. Os destaques são aquelas de temperamento mais vigoroso de que o grupo necessita, na condição de líderes naturais, de expressões mais elevadas, que servem de meta para os que se encontram na retaguarda. Nenhum contrassenso ou prejuízo em tal exceção. A generalidade é o resultado dos biótipos, de nível equivalente, sem que sejam pessoas iguais, que não as existem, porém, com uma boa média de realizações semelhantes. Em razão do processo reencarnatório, alguns indivíduos recomeçam a existência física sob injunções conflitantes, que devem enfrentar sem fugir dos objetivos que a vida a todos destina. Como cada um é a sua realidade, ninguém melhor ou pior em face da sua tipologia. Existem os mais e menos dotados, com maior ou menor soma de títulos, de valores, porém, nenhum sem os equipamentos hábeis para o crescimento, para alcançar o ideal desafiador da luz à frente. Quer comentar para depois continuar? Pode. Pode comentar. Eu vou só no último parágrafo, quando você comenta, que eu perdi. Na verdade, o que começa falando aqui? A pessoa, para ela se esconder, ela conversa demais. Às vezes ela fala coisa que ela nem concorda, só para agradar os outros. E isso é real. Você quer mostrar ser uma pessoa que você não é. Né? Para ser aceito, para ser, né, o bonzinho, né? Mas toda pessoa é a soma da sua experiência. Então, você não tem como ser igual a outra pessoa, né? Então, às vezes, a gente quer que a outra pessoa seja igual a gente. Ela concorde com a gente, tem a mesma opinião, que tem... A pessoa não tem a mesma história. Então, não tem como ela ter a mesma opinião. Não tem como ela aceitar o que a outra fala. Então, a gente tem que aprender a respeitar a opinião da outra pessoa, né? E não querer impor, né? E porque ela falou que às vezes a pessoa, ela até por causa talvez até da timidez, ela vê alguém que ela admira e ela começa a querer ser aquela pessoa, imitar aquela pessoa. Às vezes como uma defesa. Isso. Sistema como uma defesa. Mas só que aí ela vem, né? Ó, cada um é único. Uhum. É claro que existem sim, as pessoas que se conectam, né? São parecidas, que na média têm as tendências parecidas. Mas cada um tem a sua história de vida, a sua construção psicológica, sua cultura, seu desenvolvimento, seu conhecimento. Cada um é único. Né? Então, não dá para ser outra pessoa. Por isso o conflito é muito grande, quando você se isola para querer ser alguém. Né? E como ele coloca aí no contexto da reencarnação, esse baralho é muito jogado na reencarnação. Por quê? Porque são pessoas, não são colocadas aleatoriamente na nossa vida. Né? Seja como pais, filhos, irmãos, amigos, namorados, enfim. Justamente por quê? Porque até mesmo, como um amigo espiritual falou, às vezes o pai, ele é bondoso, mas ele é embrionário na paciência. Aí vem um filho teimoso, difícil. Justamente para o pai ensinar para o filho as questões da ética, da moral, mas para também ensinar a ter disciplina, paciência. Então vai acontecer nesse baralho da vida isso, porque como as pessoas são diferentes, e aí você tem momentos de concessão, tem momentos de não, né? Esses momentos vão existir de maneira plena, a todo instante.
E é como a Pamela falou, a partir do momento que você não cria a sua identidade, né, você simplesmente vira uma pessoa sem identidade, você vira um chat GPT. Você vira ali sei lá, inteligência artificial. Vai responder as mesmas coisas, ter o mesmo direcionamento. Você não está sendo você mesmo, e isso vai gerar em você um conflito gigantesco. Você pode estar agindo de uma certa maneira que lá você completamente contra o que você pensa. Só para agradar aquela turma ali, aquele grupo que está ali. É impressionante. Não, Quantas vezes que a alguém gente vai? fala alguma coisa e você, para não discordar, você Né? Eu sou muito político, eu tenho isso. Diplomata, assim. Só que aí o que Rebolando. acontece? até que ponto a flexibilidade... Aí chega uma hora que eu falo, não dá. Então, mas cuidado. Entendeu? Cuidado com o que você vai falar, que eu sei que você vai falar. Assim, a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, a flexibilidade é o excesso de falar não para a gente, de não querer se posicionar. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Se, às vezes, você quer agradar, então você começa a ser flexível demais. Sim, Entende? sim. Então, às vezes, a pessoa fala alguma coisa, você não dá a sua opinião. Dependendo, até um amigo que está ali, tipo assim, esperando um posicionamento seu. Mas a gente tem que saber que quando a gente não posiciona, é uma escolha também. Só que nem ao céu, nem ao inferno. Por exemplo, você pode não concordar. Só que também você não precisa já meter os dois pés no peito. Está errado! Tudo errado, ó. Quer saber não? Tá errado para quem? Né? Como o Léo falou, você pode, a forma de você se colocar, você pode colocar a sua opinião de uma forma que não seja ofensiva ou muito Mas é uma coisa que ela falou aqui atrás, limitante, né? que é a questão assim, ó. Ela falando assim, quando você se fica guardando isso e asfixiando isso às vezes torna uma pessoa grosseira. Porque ela fica guardando tanto. Na hora que fala, na hora que fala, despeja. entendeu? Vomita, né? Vomita. Eu sou ótima para vomitar. É mesmo. Toda drama. Porque existe a forma, né, de falar. Você pode discordar, mas falar de uma forma... Assim, eu sempre gosto de fazer comparações com o centro. Em tudo. Todos esses... Sim. E o legal, por exemplo, aqui no centro nós temos pessoas com personalidades bem diferentes. Sim. Muito diferentes. Mas, assim, eu estava observando essa questão de, às vezes, você exercitar uma opinião, ainda mais em assembleia, ou coisas que demandam maioria e tal, ou temas que são sensíveis. E aí, o que acontece? Aí você consegue visualizar um pouquinho a personalidade, né? Você fala, ó, fulano eu acho que vai agir assim, ciclano vai agir assado e tudo mais. Mas o que acontece? Você já tem uma... Não, você já tem um espelho, né? Uhum. Espelho de prova. Só que uma coisa que a gente... por exemplo, embora nós tenhamos opiniões diferentes, situações diferentes, maneiras de pensar completamente diferentes em alguns pontos, não tem muito bate-boca, arranca-rabo, sabe essas coisas? Meio primitivas. Porque tem um respeito. E às vezes também aquelas coisas assim, eu sempre vou falar isso. A ideia aqui de colocar o pessoal sentado. Na hora que a Yasmin falou isso, eu falei, Yasmin, você tá ficando maluco. Esse negócio vai virar um trança. Eu já imaginei Dona Generosa indo devagar. Falei assim, não, esse povo vai ficar doido de seu lua. Mas funcionou. Aí funcionou, chegou umas 2 semanas, eu falei, Yasmin, voto vencido, mas assim, vencido com orgulho, né? Mas que ideia. Ficou muito bom. Ficou dinâmico, ficou bem diferente do que eu imaginei. Então, assim, a gente experimenta, né? Mas é muito importante a questão da identidade, porque, como ela fala, se você vai sendo muito flexível, se você vai sempre adornando o próximo, você vai perdendo completamente. A Pamela falou. É o em cima do muro. Nossa, cara.
Esse maço. Pamela, e aí? Faz Isso isso me ou não? mata. Não, peraí. A gente tem hora que a gente... Você quer matar. Quando você quer matar, você fala assim, Pamela, o que que eu faço? Aí a Pamela fala assim, olha, faz o que o seu coração manda. Nossa, dá Eu quero dar vontade um de tacar burro. na parede. Mas se você perguntar para a Pamela, ela não vai te responder isso. Então, se você quiser que alguém te responda isso, vira para o outro lado. Não, Mas o que você falou é muito sério, né? Tipo, quando você fala sim, 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 pro outro, né? Você isolando e negando sua identidade, você falando não para você. Sim. Você fala não. Que é a pessoa mais importante da sua vida, quem? Você. Ai, mas eu vou te falar, uma pessoa em cima do muro também, vou te falar. Então, mas aí em cima do muro ela Ela fica fala não querendo para agradar. ela. Ela Ela tá não falando não pra decide. ela, porque ela tá querendo agradar todo mundo. Quem tá do lado de cá do muro, quem tá do outro lado do muro. Eu vou dar um exemplo bobo. Igual a minha mãe e o Cláudio, os dois disputavam atenção. E aí um brigando pro Natal, outro Ano Novo, como que ia ser o Natal, minha mãe querendo que passava lá, o Cláudio querendo que passasse na família dele, virou aquela confusão no Ano Novo e nenhum abria mão. a sua mãe. A do bingo. Sim. Então você sabe, né? Claro. E aquilo, e o Cláudio fechando a cara, e aquilo foi me dando um nervoso, né? E tal. Aí, de repente, a psicóloga falou assim pra mim, mas e você? O que você queria fazer? Matar os dois. Eu olhei pra cara dela, tipo assim, eu queria resolver. Tá, mas você queria ficar? Você queria ir? Você queria ir pra sua casa? Você queria fazer o quê? Tem uma pergunta mais fácil para eu responder, porque eu não sei. Aí, tá vendo? Realmente, eu não tinha parado para pensar o que eu queria. Aí, tá vendo? Percebe? A gente cai Em momentos a gente entendeu? tem esse comportamento. Sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Agora eu me pergunto muito, Pamela, o que você quer? O que você acha? Peraí, será que isso é bom pra mim mesmo? Será que... tipo assim, todo mundo quer estar por isso, eu não quero. Igual, por exemplo, vai ter uma festa na agência. Aí meu colega, nossa, e não vai na festa? Eu falei, eu não vou na festa. Se fosse outra época, com certeza eu iria. Eu desmarcaria qualquer outra coisa para eu ir, para agradar. Não, eu não vou. Não, pô, mas vamos, vai ser muito divertido. Não, eu não vou. Primeiro que é o aniversário do Cláudio. E vai ser um porre estar lá numa festa do trabalho, com pessoas hipócritas. Eu não vou estar lá. E segundo, eu tenho aula, tem mais o que fazer, eu não vou. Aí a pessoa olhou assim, mas Pamela, das outras, dessa, eu não vou. Eu não vou lá ficar fazendo igual assim. Tá vendo? A pessoa não aceita. As pessoas não aceitam. Não vou ficar fazendo cara de boazinha com as pessoas que estão me punhalando pelas costas. Antigamente eu ia fazer de boazinha, mas agora eu não faço mais, não. Não vou. Não vou. Você faz isso pra mim? Não, eu não dou conta. A pessoa já olha isso pra mim. Como não dá conta? Não dou conta, não tô bem, não vou. Tipo, não vou. Mas antes é difícil. Eu vou fazer de tudo para ir em tudo quanto é lugar. Percebe? Da mesma forma que a gente tem a dificuldade de falar não, a gente tem dificuldade de receber um não. Eu acho que o receber um não é mais difícil ainda. Por que você não vai? Como assim você não vai? Como assim você não quer? Mas eu, Brando, sou muito argumentativo. Quando eu levo um não, eu falo, pera, eu tenho um argumento. Leonardo, nós dois temos um embate bom, né? Eu tava achando que eu podia ser advogada, tá? Eu tenho um argumento bom. Eu não tenho argumento, não. Ai, não. Nossa, Criar demônio. também. É bom? Nossa. Então a gente não pode Fizeram fazer um trem debate, aqui, não. né? Nossa vai fazer senhora! Olha, eu vou te falar uma coisa por esclarecimento. fim. Você fala assim, faz o que você quiser, tá tudo certo, não quero saber. Qual que é a moral da história? Ela haja, não sei o que, haja, faz a haja. Então, você vê que é todo mundo que é flexível. Você vê, a Cristiane que não é tão flexível porque ela fala não na hora que ela quer, você vê que ela tem um argumento mais pobre. Em relação ao Elton, que eu estou comparando, porque você falou, tipo, faz, então eu estou comparando vocês dois, entendeu? Então a pessoa que quer agradar demais os outros, ela é muito argumentativa. Ela tem argumento para tudo, para justificar. É a loquacidade. É o que ela falou aqui. Ai, mas não sei o que, nós vamos fazer assim porque vai ser melhor. Não quero.
Não, mas pra quê? Dá vontade de matar. Qual a parte do não quero, que eu não vou fazer, que você não entendeu? Relaxa, né? Você está estudando. É. Falou, Mas esquece. haja! O Acha O falou, espanhol tá lá do lado assim, haja! mas é espanhol ou é chinês? Mas foi bom, porque se tinha um com sono, pensei, Eu Ai, gostei gente. desse último parágrafo que você leu, né? Eu não acredito que eu perdi isso. Não. Que falou ali que, assim, ó, cada um é sua realidade. Ninguém é melhor ou pior, faça a sua tipologia. Existem os mais e os menos dotados, porém todos têm a capacidade de aprender. Lembra que ele falou ali? Exatamente. Exatamente. Nenhum sem os equipamentos hábeis para o crescimento, para alcançar o ideal. Ou seja, todos nós temos a capacidade de aprender. Nenhum sem o equipamento, sem a capacidade, a inteligência. Porque, assim, ou você é capaz de fazer algo, todo ser humano, isso é uma lei. Todo ser humano é capaz de fazer algo, ou é capaz de aprender a fazer. A questão Ou você faz, você já tem a capacidade, você já aprendeu aquilo, ou você tem a capacidade de aprender a fazer. A questão é a pergunta-chave. Eu quero. Eu quero. Porque Exatamente. esse é o problema. Porque às vezes você não quer fazer aquilo, e por conta das pessoas que estão ali em volta, você acaba fazendo. Por quê? Por causa disso, que a pessoa quer agradar, ela não sabe falar não. Marta. É o que o Cortella fala. Eu quero, eu posso, eu devo. Às vezes eu quero, mas não posso. Às vezes posso, mas não devo. A gente tem que responder as 3 perguntas sempre. Isso se chama verificação ecológica. Aí, tá vendo? A Verificação ecológica. gente tem que ver que essa ecologia aí, como é que a gente faz? ecológico? O ecológico não é só que você fala de meio ambiente. Vem de ecos. O ecológico é quando é algo que não fere o outro. Eu faço algo para mim sem ferir o seu direito. Entende? Porque ele faz essas perguntas na ética. Isso, né? É ecológico, lógico. Isso. Então, por exemplo, agora falou, eu posso, eu devo, eu quero. Tá, eu quero. Beleza. Eu posso. Eu posso sair correndo aqui? Pode, Posso. mas deve. Eu devo. Talvez não. Dependendo da situação. Do jeito que eu for sair, eu posso te derrubar. Posso E falar aí eu não bastante estou do sendo céu. ecológico, posso te derrubar, te machucar. Aí eu estou ferindo o ambiente, eu estou ferindo você, eu estou invadindo o seu espaço. Entendi. Então eu não estou sendo ecológico. Entendi ambiente no sentido genérico. É, Igual ambiente de trabalho, psicológico, ambiente de local, ambiente... entendeu? A ecologia, Não necessariamente... a ecologia é muito tratada no meio ambiente, natureza, mas a ecologia não é só isso. É igual propriedade privada. Você fala propriedade privada na sua cabeça no terreno. Só que isso é uma visão do Não é século um vaso XIX. sanitário também. Não, você pensa num bem material. Ou pode derrubar. Não pode derrubar isso aqui não, Dudu. Porque custou caro. Mas o que acontece? Você pensa num bem material, mas você não pensa, por exemplo, num direito intelectual. A privacidade Eu da tenho pessoa. propriedade daquela obra. Tem lá, mas você não imagina. Ô, gente, e agora? Propriedade intelectual na internet. Vai ficar... É tenso. Ainda tem inteligência artificial ali. Inclusive, é uma das reivindicações das greves. Eu custei entender o que era uma NFT. Que eu não conseguia entender essa propriedade intelectual digital como uma cópia. Como se fosse um quadro único, igual Mona Lisa. Falei, gente, mas na internet tem tanta cópia, como é que você vai? Mas é a cópia, não é a original. Então, eles criptografam a original para falar, tipo, esse é o original. Nossa, mas eu custei entender esse negócio, porque é complexo. Às vezes a gente pensa, tipo, terreno, é meu. Mas como é que tá na internet se é meu, entendeu? Fica um trem meio complexo mesmo. Não, mas agora no mundo digital, né? Que tem tantas Então. coisas digitais que não é palpável, Eu tava você faz conversando. um texto e coloca propriedade Se intelectual. você coloca um texto, por exemplo, Não é um numa livro, rede, não é um livro, é uma uma rede rede. pública, É o conteúdo intelectual daquilo.
Mas E mesmo não é assim, palpável, não é tangível. aí é que está a questão. E mesmo assim, você tirou essa ideia da onde? Foi somente sua a ideia? Não. Acha? Então, Acha? então, por exemplo, é igual acontece no trabalho, né? Hoje eu conversando com a pessoa sobre o trabalho de faculdade, a pessoa falou assim para mim, não, paga uma pessoa para fazer isso para você, que te entrega o trabalho pronto, você só estuda Ei, e apresenta. Aí eu peguei e falei, sabe por que eu não faço isso? Vou te explicar. você, gente. Eu não quero. Primeiro, porque eu tenho dinheiro. Segundo, não é nem por causa disso, não, gente. Eu Mas sei. é assim. Foi aproveitar Existe que era um você. programa, olha só. Existe um programa. Ele não sabia disso, não. Isso aí tá bom. Existe um programa que chama Farejador. E até que quando você copiou, né? Exatamente. Então, se você paga uma pessoa para fazer o trabalho para você e ela vai lá, copia e cola, o ferro depois vem bonito, porque o professor vai jogar esse trabalho nesse farejador e ele, assim, ele lê linha por linha e mostra do lado, foi tirado do texto tal, foi tirado do texto tal, foi copiado do texto tal, foi copiado do texto... Cara, como é que você faz isso? Não, mas o meu problema nem é esse. O meu problema é que eu não vou dormir. Se eu pensar que outra pessoa fez para mim. Eu tenho esse problema, gente. Eu ainda penso desse jeito. E aí tem mais. Teve um pessoal que fez um trabalho da faculdade que foram lá Precisa continuar. no GBT. Essa resposta ficou tudo igual. Aí o professor falou assim, o GBT estava bom, né, Sô? Então, quer dizer, E outra, você faz querer. isso, o que você vai realmente aprender? ué, Você não está aprendendo, você está sendo outra inteligência artificial. E outro, se perder um tempo para copiar uma coisa, gente, perde tempo para estudar. Simples assim. Já que você vai perder o tempo, faz direito. É. Né? Vamos continuar ali para a gente encerrar? Vamos. Quer continuar lendo? Quem quer ler, pode ler. É um dever emocional assumir a sua identidade, conhecer-se e deixar-se conhecer. Certamente, não nos referimos à necessidade de um indivíduo viver as suas deficiências, impondo-as ao grupo social no que se encontra. Ou você vê o tanto que é difícil a gente aceitar as outras pessoas, que quando eu entrei no centro, como que eu entro no centro, mandando no centro? No primeiro dia, me conta. Mandando? É. Nossa, eu não entendi. Quando eu entrei aqui no centro, não tem como eu entrar mandando nos lugares, né? Tipo assim, pelo menos você vai de bonzinho no começo. É o normal, todo mundo é assim, geralmente. Você não vai sentar na janela. Então, beleza, eu entrei, também não conhecia as pessoas, nem os defeitos dela, nem as qualidades. E aí, então, a gente fica mais na observação mesmo, né? Até para a gente saber o terreno que a gente está indo, né? Aí passou uns tempos, uns 3 meses, a pessoa falou assim pra mim, nossa, tem gente que mudou demais, hein? Só porque entrou para coordenação. Foi primeiro, né? Tipo, coordenação, mas depois que a gente fez, foi 6 meses depois, né? Foi primeiro, nem toda a coordenação. Aí depois, mas porque a Cris pediu para eu ajudar ela no lanche. Aí depois passou um tempo. Nossa, porque se eu fosse da coordenação, eu jogava água aqui para depois fazer os lanches. Aí eu não aguento. Aí eu falei assim, não, mas pode, vocês passam à vontade, não, pode pegar o balde e jogar água ali, mas mangueira, não tem problema não, tá ali disponível para jogar água. Eu sei que uma pessoa falou assim para mim que eu não tô vendo lanche, mas eu deixei uma Cristiane. Não, a gente não pode passar vontade das coisas. Ué, pode jogar água, fica à vontade, mangueira tá mangueira, só jogar, tá tudo tranquilo. Aí eu não aguentei. Porque assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Primeiro, que eu nem era da coordenação. Segundo, a Cristiane pediu só para eu orientar, porque se o pão não chegar. E outra coisa, eu nem sei quem que me nomeou substituto da Cristiane.
Até mesmo porque no primeiro mês fala assim, ó, já que você é amiga da Cristiane, você liga para ela. Eu nunca vi a Cristiane na minha vida. Tipo assim, igual você falando ontem, ó, tem pessoa que a gente conhece há pouco tempo, parece que é muito tempo. Tinha um mês. Eu falei assim, gente, um mês. Eu acabei de chegar, como que eu conheço a Cristiane, sou amiga dela? Inclusive, se vocês quiserem falar mal dela, vamos juntar e falar, mas assim, eu não tô entendendo. Entendeu? Eu falei, então tá, então já que eu sou amiga da Cristiane, passei a mão no telefone, Cristiane, cadê os pão? Chegou esse pão aqui, não. Resolve aí pra mim. No céu tem pão. Aí, Nossa, eu vou ter espinha. não é? Não, gente. Mas assim, às vezes não é nem que você faz uma questão de não assumir quem você é, mas no começo você chega tímido mesmo, é normal, você reconhece o terreno, depois você auxilia, você fala. Às vezes a pessoa tem facilidade de comunicar, de passar a mão no telefone e ligar, porque eu tenho essa facilidade, passar a mão no telefone, ligar para as pessoas, perguntar, né, e tal, até o dia que acaba a energia do pão, a gente fala, vai dar certo entregar o pão pelo menos até 5 horas, né? Aí vou mandar a foto do cara da energia trocando coisa do poste. Não, ó, realmente estragou a energia. Ele ficou desesperado com o Não, meu pão. amigo, a gente acredita que não é mendocidade. Entendeu? Aí, mas assim, aí você tem, às vezes você tem uma flexibilidade de arrumar as fotos, né? Tadinho, o cara é bom. Não, tadinho, eu fiquei até com dó. Na hora que eu vi que ele me mandou a foto, e olha que eu nem briguei, eu só perguntei o que ele acha, se ele tinha passado uma previsão para a gente se organizar, né? Fui até educada, nem briguei, imagina se eu tivesse brigado, então ele ia vir me buscar e levar lá. Eu nem podia comentar. Mas é porque ele é bonzinho, sabe? Ele é super bonzinho, cara. Não, ele é bonzinho? Ele é muito bonzinho. Mas assim, às vezes nem é questão de. Às vezes você só está ali assuntando primeiro, para você poder ajudar e tal. E às vezes equivocadamente as pessoas também tiram a conclusão das outras, né? Certamente não nos referimos à necessidade do indivíduo viver as suas deficiências, impondo-as ao grupo social no que se encontra. Porém, não escamotear os próprios limites e anseios ainda não logrados, mantendo falsas posturas de sustentação impossível. E é o compromisso existencial que leva a um equilibrado amadurecimento emocional. Afinal, Todos os indivíduos se encontram. Afinal, todos os indivíduos se encontram na Terra em processo de evolução, conseguido em uma etapa, outra se lhe apresenta como o próximo passo. A satisfação, a parada no patamar conquistado, leva ao tédio, ao cansaço da vida. Aventurar-se, no bom e profundo sentido da palavra, é a estimulação de valores, revelação dos conteúdos íntimos, proposta de experiência nova. A ansiedade e a incerteza decorrentes do tentando fazem parte dos processos da futura estabilidade psicológica, do armazenamento dos dados que cooperam para uma vida estável, realizadora e feliz. Os insucessos e preocupações durante a empresa tornam-se inevitáveis e são eles que dão a verdadeira dimensão do que significa lutar, competir, estar vivo, ter uma identidade a sustentar. Deste modo, o indivíduo tem o dever de inventar-se, de descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, aceitar-se. A aceitação faz parte do amadurecimento íntimo, no qual os inestimáveis bens da vida assomam a consciência, que passa a utilizá-los como sabedoria, engrandecendo-se na razão direta que os multiplica. A sociedade é constituída por pessoas de gostos e ideais diferentes, de estruturas psicológicas diversas, que se harmonizam em favor do todo. Das aparentes divergências surge o equilíbrio possível para uma vida sustentável em grupo, no qual uns aos outros se ajudam, favorecendo o progresso comunitário. O descobrir-se que a própria identidade é única, especial em decorrência de muitos fatores, favorece a manutenção do bem-estar íntimo, impedindo fugas atormentantes e inúteis. Quem foge da sua realidade neurotiza-se,
padecendo estados oníricos de pesadelos que passam à área da consciência em forma de ameaças de desditas por acontecer, com um mundo mental povoado de fantasmas que não consegue diluir. Aceitando-se como se é, possuindo-se estímulos para auto-aprimorar-se, superando os limites e os desajustes por educação, disciplina e lutas empreendidas em favor de conquistas mais expressivas. Somente através da aceitação da sua identidade, sem disfarces, o homem, por fim, adquire o amadurecimento psicológico que o capacita para uma existência ideal libertadora. A própria identidade é a vida manifestada em cada ser. Cara, sabe o que me veio? Você pega, por exemplo, um jovem que tem aquela energia toda, que quer conquistar o mundo, que papá, quer fazer acontecer, e às vezes sai passando por cima de todo mundo, não sei o quê, ou então quer ser aceito demais e se nega, e entra em um monte de conflitos internos, e aquele turbilhão. E aí você pega uma pessoa de mais idade, mais serena, mais tranquila, mais consciente de si, onde ela sabe determinar os limites, ela sabe dizer os nãos, e ela não se deixa perturbar por qualquer coisa. Você vê que as pessoas mais maduras, eu estou falando madura não só a idade física, estou falando maduras psicologicamente, né? Você percebe que, naturalmente, ela tem uma serenidade própria. Ela se abala muito menos do que as pessoas mais jovens e mais imaturas. A pessoa, quanto mais imatura, mais ela é desequilibrada emocionalmente. Ela deixa muito a impulsividade falar, e e a pessoa mais madura, mais serena, ela sabe, ela está mais em contato com essa identidade. Ela está mais em contato com esse eu interior. Então, para ela, é mais difícil algo abalar ela, porque ela está alinhada com ela mesma. Então, as coisas acontecem ali, às vezes as pessoas estão descabelando, desesperadas. Ai, meu Deus, está acontecendo isso. Ai, meu Deus, a pessoa está assim. Não, meu Deus, vai dar certo. Ela vai lá, mexe um objeto, pronto. Porque ela está alinhada com a identidade dela. Então, assim, é aquela questão do exterior e interior. Ela não deixa muita coisa ficar entrando. Porque ela não está preocupada em ser o que ela não é. E ela está ligando o botãozinho para quem não, pro que não é o que ela é. Ela está alinhada com ela. Entende essa maturidade psicológica? A pessoa, ela fica mais centrada, mais alinhada com ela mesma, e ela consegue ser mais contributiva. Mas como que faz para essa pessoa alinhar? Não ser tão... É a minha busca. Ser mais serena, não ser tão explosiva, não ser tão reativa. Autoconhecimento. Estabilidade emocional. Mas para você ter estabilidade emocional, É você tem que fazer alguma coisa. Autoconhecimento. Entendeu? Maturidade. Porque ela, inclusive, falou Você nos fazer alguma coisa para você ter estabilidade. Mas ela falou... Saber o cerne. O que ela falou, ela já falou isso. Ela já... Tem gente que vai demais e não tem isso. Mas é porque cada espírito é um espírito. É autoconhecimento. Parece que quanto mais eu me autoconheço, mais eu exploro. Não, é autoconhecimento mais agir. Ué. Porque, exatamente, porque você se conhece. Mas não age. Porque tem. É verdade. Não adianta você já, é porque eu tenho assim, eu faço assim, eu sou assim. Aí você se olha no espelho todo dia e você vê. Tá vendo lá? Defeito, tá vendo lá a cicatriz? Nossa, não, eu não tenho nada disso. Mas qual que é a pomada que eu posso passar aqui para diminuir? Você percebe? Não agir é isso. Você vê, você está se vendo, mas não está fazendo. Você descobre
por que que você faz aquilo? Você descobre. Por que que eu estou agindo dessa forma? Porque eu recebi essa e essa informação quando eu era lá, criança, pequena, sei lá, e hoje tenho esse comportamento, certo? O que eu posso modificar para que eu não faça isso daqui mais? Porque isso daqui eu aprendi lá, mas agora eu entendi que isso daqui não faz bem para mim. Só que hoje eu já aprendi outras coisas que fazem que eu entenda que não era daquele jeito mais como eu pensava antes. Porque hoje eu tenho muito mais conhecimento, muito mais experiência de vida, muito mais informações que podem me ajudar a não tomar aquela atitude, porque eu tomei aquela atitude lá atrás porque era o recurso que eu tinha naquela época. Exato. Hoje eu tenho muito mais recursos, muito mais experiência. E eu não preciso agir da mesma forma. Eu posso agir diferente. E a pergunta é, o que eu posso fazer de diferente para que seja diferente? Hoje, no estudo, a gente falou 2 perguntas, falando desse negócio, do agir. A primeira, né, com relação à dor. Quando eu estou diante do sofrimento, porque o capítulo é bem-aventurados os aflitos. Então, quando eu estou diante do sofrimento, primeira pergunta, o que eu devo aprender com isso? Segunda pergunta, o que eu posso fazer de diferente para me dar resultados diferentes? O que eu posso fazer? Fazer é ação. É ação. É agir. Ajar. Percebe? O que eu posso fazer hoje, diferente do que eu já fiz até agora, para me dar um resultado diferente? Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, vou ter os mesmos resultados. Se eu vou te dar um exemplo. E eu acho que o Hélito sabe disso melhor do que ninguém, porque tem 21 anos que a gente é casado. Se acontecesse comigo o que aconteceu em relação àquela pessoa do meu estudo, que eu fiquei nervosa, que eu mandei mensagem para você, falei as coisas, lembra? Que eu fiquei muito nervosa, que eu fiquei muito estressada e tal, lá. Se fosse a Cristiane, quando tinha 19 anos, o que a Cristiane tinha feito? Nossa. Não precisa falar. Delegacia? Então, assim, eu entendi. Eu não vou passar mais raiva? Eu não vou sentir mais tristeza? Não, não é isso. Eu vou ter raiva, eu vou ter tristeza. Mas como eu uso isso, como eu faço com isso, que é a diferença. Porque hoje eu tenho outros recursos para lidar com isso, entendeu? Quanto mais você se conhece, se enxerga, mais você tem capacidade de agir para você se burilar, se melhorar. E eu escutei. E aí você vai, por exemplo, eu sei que eu fazia assim, eu já não faço mais. Aí chega uma pessoa e te julga por algo que você fazia. Aí ela fala, você é assim, você é assim. Eu digo, amigo, eu já fui assim, não sou mais. Então, não te afeta. Percebe? Incomoda, mas não afeta de desestabilizar. Eu sou assim mais. Ou então, igual o Karnal fala, né? Seu careca. Eu sou careca. Então não tem que preocupar. Não tem que preocupar. Se eu não for, aí que eu não tenho que preocupar. Entendeu? E tá tudo certo. Assim. Simples assim. Maquiavel diria virtude e fortuna. E é o tempo, a sorte, né, que ele usava, a fortuna, não de dinheiro, a sorte e a virtude ali, o derrotado. E eu quero falar ali da disciplina, do esforço íntimo. Porque é um negócio que você falou, é um processo. Você né? Sim. Basta. Vou corrigir a frase do Léo, se me permite. Pera, calma. Pode Deixa eu corrigir essa então frase. vai, você está. É. Não entra com esse verbo de subir dele, ser estar. Você não é, você não é Sabe mal, por quê? você Quando você está. fala você está jogando identidade. Entendi. Você é temporariamente o seu. Eu Isso. sou temporário. Que aí eu mando estar. Igual a psicóloga escreveu para mim. Ela está fazendo o tratamento desde 2019. Não temos previsão de terminar. Quando acaba? Depende, até quando você fica. Até onde vai o fluido vital? Gente,
não aguenta isso para eu poder renovar a carteira de motorista. Mas aí, por Fecha exemplo, parênteses. aí você pega hoje, um ano depois, que agora faz um ano que você está no centro. Né? Um ano depois, eu tenho certeza que hoje você tem outros recursos. Você hoje tem Sim. situações ocorreram. É mesmo porque eu penso, meu filho, eu não vou fazer nada porque você vai tão bravo. Não, mas Eu vou estar lá do seu lado, você vai. uma vez tinha um amigo Senhora, nosso, senhora. um conhecido em outra casa. Eu tô olhando porque eu não é desobsessão. Um falou assim: você vai pro inferno. Aí eu falei assim: provavelmente sim. Mas antes de eu ir, eu gostaria de te ajudar. Eu falei isso, nossa, me afetou. Percebe? Igual uma colega falou para mim. Você Falou assim, bem que eu tava você longe. não tem medo de ir pro inferno, não? Eu falei assim, não, Já tô meus lá. amigos já estão lá. Ah! Eu estou fazendo lá em cima, meus amigos estão lá. Mas uma vez um colega nosso na outra casa falou assim, se você for, às vezes você vai fazer a caridade, faz até por egoísmo. Mas haja. Faça pra você falar assim, eu quero fazer pra eu não ir pro inferno, entre aspas. Né? Ou tipo assim, eu vou melhorar só para não ter que reencarnar com essa pessoa de novo. Tem que ouvir a voz. Mais fácil, não fica lá nas lamúrias, na tristeza, parado. Eu já tô melhorando só para não ter que reencarnar com essa pessoa. Marcelo, é o que nós fala, né, Marcelo? Ó, eu vou aguentar Olha o aquela. dedinho pra cima. Não é a última vez. É isso aí, ó. É isso aí, Marcelo. Vou te falar uma coisa, eu vou ser mais ponderado nas minhas brincadeiras, mas eu vou ser mais duro, certo? Haja. Olha lá, o Einstein. Remédio plástico. Semana que vem, ter e ser. Tem gente entrando. Ah, puxa. Achei que tinha gente entrando na live agora. Não, Alexandre, Não, nada não. É que eu estava escutando, ó. Meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. É que eu estava escutando vocês conversarem aí. E esse negócio da gente mudar, né? Da gente aceitar, da gente não é mudar, da gente saber impor a vontade da gente, falar o não na hora certa. Isso é muito legal. Isso aí é quando. E a gente passa isso por esse processo naturalmente quando a gente começa a envelhecer, né? Quando você começa a envelhecer, você larga de mão um pouco das coisas da vida, que para você já não é mais prioridade, que para os outros são. Você já está mais tranquilo, mais vendo mais você mesmo, né? Suas vontades, você já não quer mais pôr salto, você quer pôr sandalinha baixa, rasteirinha, chinelo, você já não está muito preocupado mais com a roupa que você vai vestir, você está mais assim, mais light, mais assim, zen com as coisas da vida, né? Eu também concordo, mas a gente tem que tomar muito cuidado também com os nãos, eu acho, sabe? Porque às vezes esses nãos para tudo, sem você às vezes perceber, você se torna, você pode para o outro, tá sendo uma pessoa egoísta, uma pessoa que só vê você, que não vê o próximo, sabe? Então, assim, essa questão da Joana que ela colocou, da gente viver e impor a nossa personalidade, a gente ter a maturidade espiritual, né? Da nossa evolução, do nosso desenvolvimento interior, isso é muito legal. Mas eu acho também que o não tem que ser dado com um pouco de humildade, sabe? Um pouco de serenidade nas palavras, porque senão você se torna uma pessoa estranha para o outro, sabe? E até você contou o caso aí de uma pessoa que você conhecia que do extremo virou para o outro extremo. Às vezes ela não soube lidar com o outro extremo, né? Como a Pâmela diz, é um processo que está passando, que daqui a pouco ela encaixa nesse processo. Mas é isso aí. Eu achei muito, muito interessante essa leitura da Joana, né? Realmente
a gente deveria ser mais assim, como ela falou. Não é todo mundo que tem essa maturidade, que muita gente é muito tímido. Tem muita gente que é tão boa, quer ser boa para os outros, quer concordar com tudo, que acaba virando uma pessoa boba para a vida, né? E esse acordar é muito importante, mas tudo com equilíbrio. É essa palavra que eu queria falar, equilíbrio. Pronto, é isso aí. Exatamente, Alexandre, é o equilíbrio, né? Que até ela nem falou de boa a sua condição, ela falou de você estar alinhado com você, né? As coisas com seus valores. E quando você atinge a maturidade psicológica, você vai saber usar disso com equilíbrio, né? Falando com jeito com as pessoas, se importando menos com a opinião alheia, porém sabendo ser uma pessoa que contribui com o grupo, que ajuda, que auxilia, que está ali contribuindo, né? Proativo, está ali ajudando, mas isso sem ferir os seus valores, fazendo isso não só para agradar o outro, fazendo isso que é bom para você também. É o equilíbrio, é exatamente isso. E um exemplo assim, né? Tem uma pessoa que ajuda a gente aqui, né? E outro dia ela veio, e aí a outra pessoa chegou para ela e falou assim: e você não vai ficar chateado porque você não fez o que você veio aqui fazer, né? Ela falou assim: não, hoje eu não tinha que fazer isso que eu vim fazer. Eu tinha só que ouvir. A maturidade. Só Percebe? ouvir. Eu vim aqui para aprender hoje. Hoje eu não vim para fazer outra Viu a coisa. maturidade? Eu tô tranquilo. Tá, porque ali está tranquilo, ele está alinhado com ele mesmo, ele não está ali para se colocar num holofote, para ser mais que ninguém, ele está ali para contribuir. Porque a pessoa chegou, desculpa, não deu tempo de você fazer o que você veio fazer, não sei o quê. E aí ele, tudo bem. Tudo certo. Eu vim aqui hoje, não foi para isso, foi só para Só para aprender. Só para aprender. Viu? Maturidade, serenidade. E equilíbrio, né? Não, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, meu Deus do céu. É o fim do mundo. Esse negócio de agradar, veio aqui na minha cabeça. Aquelas situações em que a pessoa vem ao centro, né? Toma passe, e nós perguntando, tá tudo bem? Aí a pessoa querendo agradar. Sei lá quem, a espiritualidade, ela mesma, não querer virar um problema. Fala, Tá. Sim. É verdade. Aí, velho, Tá vendo? não é o que o seu perispírito diz, acabou. Mas eu tô com dor mesmo. Entendeu? É verdade. Muitas vezes eu vejo quando a gente faz o tratamento, pergunto assim, mas você melhorou? Não, melhorei. E às vezes não melhorou. Às vezes precisaria ficar um pouco Por causa da mais timidez, deitado, né? um pouco mais, entregar um pouco mais, né? Porque às vezes a pessoa, para ela poder receber, ela tem que se entregar, né? Então, às vezes, precisa ficar um pouco mais para poder ter o resultado, né? E a pessoa querendo agradar, fala, não, tá tudo bem, já melhorei. Tô bem. Né? Vamos encerrar então, pessoal. Semana que vem, 25, ter e ser. Isso. Vai voltar nessa temática. Jesus. Promete. Promete. Então, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, a Deus, a Jesus pela oportunidade dessa história. Obviamente, a nossa querida Joana, pela sabedoria compartilhada, ao nosso irmão Divaldo, pela transmissão do conteúdo, e a toda a espiritualidade que sempre está aqui nos intuindo, exceto as nossas piadinhas, as brincadeiras, mas a gente está recebendo aqui sempre as intuições, inspirações da espiritualidade para a compreensão do conteúdo, que Jesus possa iluminar esses nossos irmãos abundantemente por nos propiciar esse conhecimento que estamos adquirindo com esse estudo. E assim, com o coração cheio de gratidão, nós oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus nos ampare e proteja, hoje e sempre.